Os nomes de Deus e de Jesus. Quais os nomes alusivos a Deus e a Jesus? Nasci num lar cristão, onde aprendi sobre Deus e sobre Jesus Cristo desde criança. Me converti a Jesus aos 11 anos de idade. Fui chamado por Jesus Cristo para o ministério da pregação do Evangelho. Cursei bacharel em teologia e mais alguns cursos. Durante o ministério pastoral, fomos agentes de Jesus Cristo para libertar vidas possessas de demônios e curas de enfermidades no poder e na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Fomos agentes de Deus para conquistar inúmeras vidas para a salvação em Jesus Cristo. Nestes últimos dias têm surgido pregadores nas redes sociais dizendo que o nome de Deus e de Jesus Cristo devem ser substituídos porque o clero romano, desde o concílio de Nicéia, vem usando nomes de blasfêmias alusivos a Deus e a Jesus Cristo. Conceito: em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e Apocalipse capítulo 17, versículo 3, lemos: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Essa besta que subiu do mar, entre outros, tinha o nome de blasfêmia. Trata-se do próprio clero romano. Mar, conforme Apocalipse 17, versículo 15, significa povos, nações e línguas, onde o clero romano mantém seu domínio. A mulher registrada em Apocalipse 17 tem todas as características do clero romano, com as suas igrejas espalhadas entre as nações. Nomes de blasfêmia contra Deus e contra Jesus Cristo. Nasci no ano 1945 e participei como vítimas das perseguições promovidas pelo clero romano até meados dos anos 1970. Nós cristãos éramos apelidados por padres e fanáticos de cristinhos, carregando rapaduras pretas debaixo do braço, que era uma ironia aos cristãos e à Bíblia. No meu tempo, o clero romano dava ordens aos padres para confiscar exemplares da Bíblia dos crentes e queimá-las em praças públicas com discursos blasfemos contra Jesus Cristo e sua palavra. Hoje tem sido comum ouvirmos do Papa Francisco nas redes sociais mensagens assim: é um perigo se ter experiência com Jesus Cristo. Lúcifer, nome alusivo ao diabo, é o Criador do universo e Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo fracassou na cruz, e outras mensagens. Louvamos a Deus que o Papa Francisco vem revelando que o Deus do clero romano é o diabo, pois no dia 11 de fevereiro de 1929, o clero fez um pacto com ele, sacramentando o direito de propriedade de Satanás sobre o clero romano. O Jesus do clero romano não é o mesmo Jesus nascido em Belém da Judéia, o qual foi crucificado, ressuscitado, o qual subiu ao céu e virá arrebatar a sua igreja e depois virá para julgar as nações e estabelecer o seu império milenar. O Cristo do clero romano é o anticristo, aquele que está prometido ser apresentado ao mundo pelo Papa Francisco no dia 14 de maio de 2020. Nome de blasfêmia sobre Jesus. Fiquei estarrecido quando vi no dicionário
a definição do nome Jesus na língua do clero romano, o latim, definindo o nome Jesus como um porco. Sim, não é equívoco. Esse é o conceito do clero romano sobre Jesus, o porco. Jesus deixou claro que a natureza diabólica do clero romano seria realmente proferir palavras de blasfêmias contra Deus, o Criador, e contra Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, pois o pacto com o diabo, em 11 de fevereiro de 1929, o clero romano tornou-se propriedade do diabo e foi contagiado por isso com a natureza dele, lamentavelmente. Como podemos afirmar, diante das últimas revelações, que o clero romano é o grande criador das palavras de blasfêmias contra Deus e contra Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 17? Não devemos esquecer que foi Pilatos, o governador romano, quem condenou Jesus à morte usando o instrumento romano, a cruz. Diante disso, a cruz não é símbolo do cristianismo, pois Jesus se fez maldito por nós na maldita cruz romana. Nomes alusivos a Deus. Deus não tem nome próprio. A Bíblia nos mostra uma grande lista de nomes alusivos a Deus. Eis alguns exemplos: Yahvé, eu sou, Jeová, Javé, eterno, criador, soberano, onipotente, onipresente, onisciente e muitos outros. Esses nomes vêm das línguas hebraica e grega, línguas originais da Bíblia. Na língua portuguesa, os nomes de Deus estão traduzidos: Deus, El, eu sou, Jeová, Supremo, Criador, Soberano, Eterno, Deus Forte e outros. Nomes de Jesus. Na língua grega, Yeshua, traduzido para o latim em blasfêmia como o porco. Machia foi traduzido para o português como Messias ou Cristo, que significa o ungido de Deus. Se o nome Jesus é usado pelo Vaticano como o porco, para nós cristãos, Jesus é aquele que nasceu em Belém da Judéia, foi crucificado, subiu ao céu e voltará para buscar a sua igreja e depois voltará para julgar as nações e plantar neste planeta o seu reino milenar. Para alguns pregadores de hoje, nas redes sociais, devemos substituir os nomes de Deus e de Jesus Cristo em português para os nomes em grego e hebraico. Para quê? Simplesmente para atender os caprichos blasfemos do clero romano? Ou não vês que a tradução do nome para Jesus, para o porco, veio do grego, que o nome é Yeshua? Para o clero romano, tanto os nomes Yeshua e Jesus significam o porco. Ora, agora quem tem que determinar o uso dos nomes de Deus e de Jesus Cristo para os cristãos é o clero romano? Se o nome Jesus para o clero é o porco, para nós cristãos é o Filho do Deus vivo.